Me parece que a história de Noé tem muito a ver com o passado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pai de Noé, Lameque, eu não sei te dizer o que ele fez, mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética para seu filho de forma extraordinária, dizendo que aquele menino iria fazer diferença na sua geração, e fez. Quando eu olho para o avô de Noé, eu me deparo com nada mais, nada menos que Matusalém. Pastor, o que Matusalém fez? Eu não sei, mas a Bíblia diz que esse cara viveu 969 anos. Nem sei se isso é possível, se a contagem é como a nossa. Eu só sei que se eu olhar para um dos mandamentos, eu vou entender que o camarada que tem longevidade de vida é o que honra pai e mãe. Então eu poderia até dizer, mesmo num contexto meio movediço, que Matusalém era alguém de honrar família. Mas o bisavô de Noé era nada mais, nada menos que Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado em glória. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus está dando o perfil desse cara. E diga-se de passagem, não chega nem perto do nosso. Porque se a gente for depender de um pai, muitas vezes, para ser bem sucedidos, se nós necessitarmos de um avô ou de um bisavô para sermos bem sucedidos, nós estamos lascados. Então, quando nós olhamos para o exemplo desse cara, é fácil. É fácil olhar para ele e ver que seu histórico, seu pedigree, seu sucesso em ser colocado no rol dos heróis da fé dos hebreus. Olhar um homem que fez a diferença, que construiu a primeira grande obra realizada por um homem, e não foi algo pequeno. Nós olhamos e dizemos, esse cara fez porque tinha um contexto familiar que lhe dava base para isso. Tá bom, mas eu não tive. Você não teve. Você teve um pai cachaceiro, negligente, certo? Você teve alguém que, muito pelo contrário, você deve evitar copiar. Então, como é que eu vou olhar para a minha vida e vou pegar esse texto bíblico e vou dizer que eu tenho condições de fazer a diferença, que eu vou viver o que ninguém na minha família viveu, que eu vou andar com Deus se minha mãe não andou, se meu pai não andou, ou se anda de qualquer maneira, ou se alguém dos meus foi pastor, mas foi um pastor de qualquer jeito, ou se minha família é toda desestruturada. O que é que a Bíblia está querendo me dizer quando me dá como referência um indivíduo tão perfeitinho, para que eu estabeleça como parâmetro? Por que Noé andava com Deus? É fácil. Porque Lameque andava com Deus, porque Matusalém andava com Deus, porque Enoque andava com Deus. Agora, como é que você vai andar com Deus? Como é que isso vai acontecer com você? Aqui já poderíamos ter uma boa desculpa para justificar nossa superficialidade em relacionamento, nossa imaturidade em sensibilidade. Quando olhamos para esse texto, se não colocá-los da forma correta, nós já vamos achar aqui um excelente limitador para mim e para você. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que não interessa se você tem pedigree ou não. Chegou a sua vez de viver a sua história com Deus. E ela é altamente particular. Então, se você quer se colocar como um produto do meio, tem todo o direito. Só que a Bíblia diz que Noé vivia no meio de uma geração corrompida. Mas ele resolveu se manter. Ah, pastor, mas o senhor mesmo já disse que ele resolveu se manter. Por quê? Porque todo mundo na igreja do Noé era crente pra caramba. Porque os vizinhos do Noé eram crente pra caramba. Porque o Noé estudou no colégio ali que todo mundo era crente. E eu não. Beleza, e daí? É essa a justificativa que você quer? Então deixa eu te dar um texto bíblico simples para você observar. Observe aí, por gentileza, Romanos 12, 2. Coloque para mim aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Preste atenção aqui. Você não teve pedigree, mas você tem a palavra de Deus. Você pode até não ter uma família estruturada, mas você tem uma Bíblia que te inspira a viver de uma forma diferenciada. Então pare de criar desculpas de que o seu sucesso tem a ver com coisas que te deixaram de herança, porque uma herança só é sua se você tomar posse. Quando eu olho para a história desse camarada, a primeira coisa que eu vejo é a capacidade que ele tem de lidar com um ambiente hostil, tóxico, difícil. E ele está em todo lugar, irmão. Hoje nós chegamos na igreja onde deveríamos encontrar só gente crente, cheia de Deus, coração solícito, não é? Gente piedosa. É isso que as pessoas esperam quando chegam na igreja. Chega na igreja e lida com uma situação totalmente oposta. Vem para o culto, senta do lado de alguém que não presta atenção, fica no celular. Senta no culto, às vezes você chega aqui, alguém está no WhatsApp, está conversando, fica te encostando. E nós temos, aí você sai da igreja, oh meu Deus, vamos para casa. Aí em casa é uma tribulação. Aí vai trabalhar, 2 tribulações. Aí vai para o trânsito, 3 tribulações. Como é que nós vamos ser crentes num ambiente desse? Pare e pense nisso. Muitas pessoas não conseguem sobreviver a esses desafios e acabam justificando-se, dizendo que o ambiente cujo qual elas estão está corrompido. E isso tem feito com que elas não se posicionem. A história deste homem me inspira a entender que a geração cuja qual ele estava inserido era uma geração pecaminosa, mas ele conseguiu sobreviver. E ele, porque tinha uma estrutura para familiar, mas nós, porque temos o Espírito Santo de Deus. Se eu desse a oportunidade para... Quantos aqui tem uma história triste para contar? Levanta a mão. Glória a Deus. Não dá nem para eu dar oportunidade, senão o culto não acaba nunca mais. Porque quem não tem hoje vai ter amanhã, sim ou não? Então, meu querido, se você quer vir aqui, não, pastor, sofro muito, uma dificuldade grandiosa, isso aí é para todo mundo, meu filho. Você tem que sobreviver a isso. E você não vai, não tem história familiar, não tem vizinho, não tem parente, não tem. Então você tem a palavra de Deus, você tem, né, os exemplos que Deus te deixou para viver. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. E o que esse cara vai receber? Uma missão. Qual é a proposta de Deus para Noé? Verso 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Preste atenção que aqui está a missão. Deus vai dizer para Noé o que Ele quer que Noé faça. E não é nada fácil. Não é algo cujo qual ele tem habilidade para fazer. Ele não tem expertise. Noé é um agricultor. O que ele está acostumado a lidar com plantio. É aquilo que ele sabe fazer. E um belo dia Deus aparece para ele e diz para ele: olha, Noé, eu preciso que você faça uma arca de madeira, porque eu vou trazer um grande dilúvio que vai inundar a terra. A sua missão é essa. Você vai construir isso. Mas como é que eu vou fazer? O Senhor está me pedindo algo impossível. Quando nós formos olhar mais à frente a história da Torre de Babel, não hoje, nós vamos ver que havia muita gente para construir, que tecnologia e que conhecimento já fazia parte do povo no que diz respeito àquilo. Mas a probabilidade de Noé ter sucesso nesse empreendimento é pequena demais. Mas o sucesso de Noé, é isso que eu quero que você entenda. O seu e o meu sucesso tem a ver com o aval de Deus. Você vai precisar de talento, vai precisar de conhecimento, vai precisar de muita coisa. Mas saiba de uma coisa, o mais importante é se Deus está contigo. Porque se Deus estiver com você, querido, se Deus é por nós, quem será contra? Descubra a sua missão. Ah, pastor, agora o senhor complicou. Porque a missão do Noé é construir uma arca. Qual o propósito dessa missão? Salvação.
O propósito é salvação. E qual é a missão? Construir um local para que essas pessoas sejam salvas. Então deixa eu falar uma coisa que é universal. Se você não sabe a sua missão, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Coloca para mim Marcos 16:15, por favor. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Essa é a missão de todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não pregue, viva. Vá para perto das pessoas com estilo de vida, cujo qual as pessoas olhem para você e digam: nossa, sua vida me inspira. É agradável estar perto de você. Quando você chega, as coisas ficam mais leves, mais diferentes. Às vezes as pessoas dizem: eu não sei explicar, mas a sua chegada muda todo o ambiente. O que é isso? São pessoas que cumprem a sua missão. Muitas das vezes, o lugar mais disputado na igreja é um local de frente ao microfone, de frente a um instrumento, o altar. Eu não sei que cultura nós aprendemos isso, mas segundo a Bíblia, quem oferece o culto é a igreja, e quem ajuda a igreja a oferecer o culto somos nós. O mais engraçado é que nós, que na verdade somos auxiliares do culto, que pregamos, que cantamos, que tocamos, que removemos oferta, muitas vezes nos achamos os mais importantes da história. Eu queria perguntar para você: você é tão importante que faria algum sentido eu estar falando aqui se tu não tivesse sentado aí? Você é tão importante que tem muita gente que prega que não gosta de pregar para pouca gente. Muita gente que canta que não gosta de cantar para muita gente. Você lidera o Manhã com Deus. Tem 60, 70, 100 pessoas. É qualquer músico que vem? É qualquer pregador que vem? É nada. Porque você é importante demais. Essa é a grande verdade. A nossa missão é falar para os outros o quê? Que Jesus está voltando, que tem um lugar para ele ser salvo. E você não precisa de microfone para isso. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar que Jesus salva. Então fala que o diabo carrega. É a mesma coisa. Aí ele vai falar: mas eu não quero que o diabo me leve. Aí você diz: aí Jesus salva. Começa pela parte mais difícil. Certo? Então, é muito importante nós entendermos isso. A história do Noé aponta para mim, primeiro, que eu tenho que sobreviver nesse ambiente hostil e ser crente no meio de muita gente que é sem vergonha. Estou na igreja com o pastor e eu posso falar. A igreja tem invejoso, mentiroso, mal pagador. Ou se tem gente que tem até experiência forte. Por isso que ela é comparada à arca. Um ambiente sujo. Pensa, hipopótamo. Sabe como é que o hipopótamo defeca? O rabo dele vira uma hélice. É para marcar território, é de comportamento. Ele defeca e o rabo faz assim, ó, igual hélice de ventilador. Pensa nesse ambiente. Eu queria que você desmistificasse também uma coisa muito simples. Quando Deus orientou entrar na arca, foi um macho e uma fêmea, sim ou não? Mas não foi adulto. Falou só macho e fêmea. Quem já viu aqueles exemplos que parece um elefantão, um leãozão? Não era isso, gente. É só macho e fêmea. Leãozinho. Leãozão era perigoso, ocupava muito espaço, sujava muito. Leãozinho você chuta. Entra aí, rapaz. Caramba, vai embora. Pare e pense. O que eu quero que você amadureça a sua ideia, sabe o que é? É que é obrigação nossa pregar o evangelho para quem? A toda, principalmente aquelas que nós achamos que não merece. É a nossa missão. Se você não faz isso, querido, você ainda não sabe direito o que é ser crente, o que é ser cristão, é viver com Deus. Faz quase 30 anos da minha vida que pelo menos, se pegar 30 anos, 10 anos eu passei dormindo. É porque a gente dorme 8 horas, 30%.
30 e pouco. Então 10 anos eu passei dormindo. E quase 20 anos aí, pregando o Evangelho, falando para pessoas que Jesus é bom, que Ele muda a história, que não interessa como você está sofrendo, Ele pode entrar na sua vida e dar um norte para você. Muitas pessoas me ouviram, outras sequer me ouviram, muitas me rejeitaram, mas não interessa, eu estou cumprindo a minha missão. É importante nós entendermos. Saia daqui hoje, para onde você estiver, pegar alguém, querido, você conhece Jesus? Não, pois bem, Ele te ama. Eu não sei nem falar mais quase nada, mas Ele quer salvar você, sabe? Ele te ama e quer te salvar. Você quer saber mais uma coisa? Vou na igreja, porque eu também estou no começo, mas é assim que funciona. Se nós entendermos isso, essa é a nossa missão. Agora, terceiro, qual era o propósito disso? Para que é? Verso 19. Põe o 19, por favor. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie manterás na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Preste atenção. O que Noé está construindo é o único local que a salvação vai estar. Não vai ter outro. A hora que o dilúvio chegar, tudo aquilo que estiver fora da arca, eu acredito que você conhece um pouquinho de Bíblia, né? Existem umas coisas no Velho Testamento chamada tipologia, aquilo que aponta para Cristo, e a arca é uma delas. O único local onde haverá vida durante o dilúvio é a arca. O único local que haverá vida depois dessa morte, nós já vamos ver um pouquinho mais à frente, é em Cristo Jesus. E o grande desafio hoje de pregarmos o Evangelho é o mau comportamento das pessoas que se intitulam cristãos e que vivem perto de nós. As pessoas me dizem assim: pastor, para eu ser crente igual meu vizinho, para eu ser crente igual meu pai, para eu ser crente igual minha mãe. E quem é que disse que tem que ser igual a ele? Porque quando você quer ser rico, você quer ser rico igual o Neymar. Aí na hora de pegar exemplo para coisa boa, você pega o exemplo lá em cima, mas na hora de coisa ruim, você pega exemplo negativo. Na igreja está cheio de gente crente, cheio de gente vivendo o extraordinário de Deus, cheio de gente, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nossos olhos parecem, eu como pastor, eu tenho muitos pastores amigos experientes, e às vezes eu vou falar com eles falam assim: Cláudio, pare de olhar na igreja para pessoas com poucos resultados, para gente que está ruim. Para ela você continua pregando, mas olha para o cara que está trabalhando, olha para o cara que está mudando de vida, olha para o cara que está indo para frente, que é isso que vai te animar. Olhe na igreja para quem está vivendo o incrível, o extraordinário, sensacional, para a gente que está cheio de Deus, que está mudando de vida. Porque não tem outro lugar, irmão. Isso não é conversa fiada. Não tem, sabe, outro lugar para que sejamos salvos. É somente a arca, é somente Cristo. Nosso propósito é apontar para Ele, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Me perdoe os católicos, Maria não leva ninguém para o céu. Me perdoa os espíritas, não vai voltar de novo. Hebreus 9, 27, o homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. O único local que nós vamos achar o direito de vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. É assim que funciona. Pastor, eu não acredito nisso. Então peça a Ele para enviar o Espírito de Deus para a sua mente, para que você acredite, porque não é conversa fiada. Olhe para isso de uma forma mais intensa. O propósito disso, da igreja, é fazer com que pessoas vivam para sempre com Deus.